Harry Kane, um jogador implacável que já conquistou inúmeras marcas impressionantes. Mas a trajetória desse incrível jogador, desde seus primeiros passos no Tottenham até suas atuações mais decisivas na Liga Inglesa, são um pouco controversas para a comunidade do futebol. Será que o talento e os números impressionantes de Kane são suficientes para garantir seu lugar entre os grandes, mesmo sem títulos de peso? E no caso do Furacão, não é nem questão de não ter títulos de peso, e sim de não ter títulos mesmo. Ele levantou um total de 0 troféus na carreira, mas muita gente nos últimos anos vem considerando Kane como um dos grandes centroavantes do futebol moderno, um dos mais técnicos e versáteis. E será que ele já pode entrar no Hall da Fama do futebol? Ou será que ele ainda precisa levantar troféus para ser reconhecido como um dos melhores de todos os tempos? É melhor você minimizar suas outras abas ou colocar um fone nesse celular para acompanhar mais uma análise de trave a trave. O futebol, assim como seus times e jogadores, dividem muito a opinião pública, especialmente quando falamos de casos nos quais grandes jogadores tiveram uma carreira brilhante, mas que por alguma razão não conseguiram conquistar um determinado título que em tese terminaria de coroar sua trajetória de sucesso. E é claro que o exemplo mais claro disso é Messi e a última Copa do Mundo. Não que o argentino já não fosse gigante na história do futebol, mas sem dúvida, se ele terminasse sem uma Copa do Mundo e tendo aquele vice em 2014, com certeza muita gente diminuiria seus feitos por isso. Jogadores como Ronaldo e Ibrahimovic, que nunca venceram uma Champions League, ou mesmo Neymar, que nunca venceu uma Copa do Mundo, exemplificam também muito bem isso. Mas talvez o maior e melhor exemplo de todos seja Harry Kane, um jogador que exibe números absurdos, de um cara que tem um verdadeiro faro de gol e conquistas individuais que são invejáveis, mas que às vezes parecem perder um pouco a credibilidade porque o atleta não tem nenhum título de expressão e relevância no currículo, nem pela seleção inglesa, nem pelos clubes os quais defendeu e ainda defende. Com o passar do tempo, Kane ganhou esse estigma curioso e talvez de mau gosto, de um espanta-títulos. Mas cá entre nós, será que os títulos são tão importantes assim? E será que só isso pode mesmo sacramentar um jogador como ídolo ou craque? É isso que nós vamos entender aqui nessa análise. Todo mundo está por dentro do fiasco que foi a temporada do Bayern de Munique. Tudo bem que se você olhar para o resultado final, não parece ter sido tão ruim assim. Eles acabaram em terceiro na Bundesliga, mas na real, enquanto estava disputando o título com o Bayer Leverkusen, eles ficaram muito tempo na segunda posição, e só caíram para terceiro por meio que abandonar o campeonato nessa reta final. E até assim, uma terceira colocação não é um desastre completo. Eles chegaram em uma semi de Champions, então só pegando esses números não parece ser algo desastroso, mas a questão é que devemos nos atentar às expectativas do início da temporada, e se tivermos isso em mente, dá pra dizer que foi no mínimo um resultado não esperado. Afinal, o time havia sido campeão sem querer querendo na temporada anterior, com o Dortmund entregando a taça nas mãos de Tuchel na última rodada. Mas para essa temporada, o clube não só contava com o trabalho de Tuchel desde o início, que havia chegado no decorrer da temporada anterior, como também contava com reforços de peso, como Kim Min-jae para a zaga e o principal nome da janela, Harry Kane, que foi talvez a melhor contratação da janela europeia, não só por ser o nome mais forte, mas sim pensando naquilo que o time precisava. E o Bayern, com a saída de Lewandowski, tinha sofrido muito sem o centroavante, e chegou um dos melhores do mundo para repor e fortalecer o clube. Com isso, a maioria das pessoas esperavam que eles ao menos fossem manter a hegemonia de títulos nacionais, ou que pelo menos o futebol do time iria evoluir, mas não foi o que aconteceu. Decepção é a palavra que melhor consegue definir a temporada 23-24 do clube bávaro. Mas antes de falar sobre seu atual momento no clube alemão, que individualmente é muito bom, voltaremos um pouco no passado. Sim, para os tempos de Tottenham, então vamos acompanhar os feitos de Kane e analisar a importância que o jogador tem mesmo sem nenhum título. É bem difícil, nos dias atuais, ver alguém por 10 anos vestindo a camisa de um clube, ainda mais se for um jogador tão bom e que está num clube que não conquista nada. Esse foi o tempo dedicado por Kane aos Spurs, então não há dúvidas de que isso está marcado em sua carreira e na memória dos torcedores, mesmo porque estamos falando de algo de certa forma recente. Kane tem incríveis 280 gols marcados em 435 jogos pelo Tottenham. Os números impressionantes, além de o tornarem o maior artilheiro da história do clube, também se dividem em diversas temporadas fantásticas na Premier League, fazendo dele o segundo maior artilheiro da mais importante liga nacional de futebol do mundo, com 209 gols. Com isso, ele fica atrás apenas de Alan Shearer, que por sua vez tem 260.
Mas falando um pouco mais sobre suas temporadas, nós temos como maior destaque talvez a temporada de 17-18, na qual o inglês marcou nada mais nada menos do que 41 gols em 48 jogos. 30 desses gols foram somente na Premier League e em 37 partidas, ficando na vice-artilharia atrás somente de Salah. E falando ainda em Premier League, não foram poucas as ocasiões em que Kane terminou a temporada como o maior goleador dessa competição, e foram os seus méritos individuais que fizeram dele um dos maiores, se não o maior destaque do Tottenham. Vale a ressalva de que Kane foi formado no Tottenham, mas no início ele passou por aquela fase de muitos empréstimos para ganhar experiência, passando por times como Millwall, Norwich e Leicester, e sem grandes atuações ou números relevantes nesses times. Mas entrando um pouco mais a fundo sobre os números dele na Premier League, que é tida como a mais difícil do planeta, ao menos em relação a competições nacionais de pontos corridos, os números de Kane são simplesmente absurdos. Embora nenhum título tenha vindo, e por vezes o Tottenham tenha ficado no quase, como foi o caso da edição de 15-16, tendo aquele Leicester surpreendente como campeão, os Spurs ficaram com a terceira colocação com 70 pontos, mas em diversos momentos disputaram a primeira posição com o então campeão da competição. É o caso daquele jogo histórico contra o Chelsea, onde após abrir 2-0, tomou o empate e assim o título acabou ficando com os Foxes. Mas falando de Harry Kane, nesta edição em especial, o craque marcou 25 gols nas 38 partidas que disputou, ficando com a artilharia desta edição. E o engraçado é que ele começou mal a temporada, não havia marcado nenhum gol até a 7ª rodada do campeonato, e terminou dessa forma. Pouco absurdo o menino furacão. O destaque é que essa foi a primeira vez em que ele conseguiu tal feito de ser o chuteira de ouro da Premier. Isso voltou a se repetir nas temporadas 16-17, com 29 gols, e na temporada 20-21, com 23 gols. Isso sem mencionar as assistências que ele acumulou durante todo o tempo em que jogou esse campeonato. Porque um último dado impressionante que precisa ser comentado, e que para mim é o mais relevante para o Kane, é que na temporada 20-21, além dele terminar como artilheiro, ele também terminou como assistente da Premier League, e foi apenas o terceiro jogador a conseguir esse feito na história. Os outros dois foram Andy Cole, pelo Newcastle, e Jimmy Hasselbank, pelo Leeds, nas temporadas 93-94 e 97-98. Mas talvez o feito de Kane seja ainda maior, até porque a Premier League naquela época ainda não era a liga tão competitiva que é hoje em dia. E também é preciso citar que mesmo com esses feitos de Kane, o Tottenham terminou o campeonato na 7ª posição, enquanto os outros terminaram no G4, até por terem um time melhor. Então cara, você pode considerar a ideia de que o feito de Kane foi inútil, já que não fez o time dele conseguir nada relevante na temporada. Mas eu vejo por outro lado, com um time melhor e tendo Kane jogando naquele nível, o Tottenham poderia brigar pelo título, simples assim. Não dá pra colocar a culpa em um jogador, como uma obrigação dele de carregar um time sozinho pra uma conquista. Ele fez o que podia e talvez até mais do que podia, porque ele não tinha culpa do Mourinho não conseguir organizar um time minimamente decente pra competir em alto nível com os principais times da liga. Mas tudo bem, vamos falar um pouco sobre sua passagem recente na Alemanha. Com grande expectativa acerca do jogador inglês, os alemães não esperavam menos do que o completo domínio nos campeonatos nacionais, como a Bundesliga e a Copa da Alemanha. Além, é claro, de um certo favoritismo na UEFA Champions League, que o Bayern sempre tem. E de fato, a campanha na Champions não foi das piores. Mesmo que aos trancos e barrancos, nós podemos considerar uma espécie de milagre o Bayern ter chegado até as semifinais, até ter enfim caído diante do Real Madrid. Também havia uma expectativa de superar as marcas da lenda Gerd Müller e também de Robert Lewandowski, que teve uma temporada incrível em 19-20, ultrapassando este último, e se tornando o maior artilheiro do clube em uma única edição de Bundesliga. Kane chegou ao clube da Baviera com uma responsabilidade muito grande, que era de tomar o lugar de Lewandowski e organizar o ataque depois de uma saída conturbada de Sadio Mané, após aquele episódio bizarro com o Sané. Apesar de, mais uma vez, não conquistar nenhum título na temporada 23-24, os números de Kane como estreante foram sensacionais, passando dos 40 gols na temporada e chegando a bater uma marca de 42 gols em 43 partidas, o que é quase um gol por jogo, algo simplesmente surreal. Até o momento em que este vídeo é gravado, Kane segue sendo o artilheiro da competição alemã com 36 gols, mas certamente não quebrará a marca dos outros dois ídolos bávaros nesta temporada, que acabaram marcando 40 e 41 gols.
No entanto, se em uma primeira temporada nós tivemos esses números, é apenas uma questão de tempo para que esses recordes sejam quebrados, assim como sua conquista de títulos após uma renovação do time para a temporada seguinte, o que passa também pelo estilo de jogo adotado pelo técnico que o Bayern contratar para suprir a saída de Tuchel. Já defendendo sua seleção, Kane soma 62 gols em 89 jogos, e dentro desses números há também campanhas interessantes, mas que no final sempre culminaram em fracassos. É o caso, por exemplo, da Copa do Mundo no Qatar em 2022, onde eles caíram para os franceses numa partida de 2-1 nas quartas de final. Antes disso, vimos a mesma situação na Eurocopa de 2021, quando ficaram com um vice para a Itália após 1-1 no tempo regulamentar e 3-2 na disputa de pênaltis. Foi mais um título perdido na ocasião, que só perlongou e continua perpetuando a sina de Kane de não vencer títulos. Também podemos dizer o mesmo sobre 2018, já que a Inglaterra fez uma boa campanha, chegando até as semifinais da Copa do Mundo, e o Kane terminou como artilheiro com 6 gols marcados, mas eles não foram páreos para a surpreendente e organizada seleção da Croácia, comandada por Luka Modric. E na disputa de terceiro lugar, já sem todo aquele espírito competitivo, também não venceram a seleção belga e sua geração de ouro. Com isso, Kane vem para mais uma Eurocopa em 2024, em uma das seleções favoritas para vencer a competição e, quem sabe, fechar de vez a ferida que segue aberta desde 2021. Mas a Inglaterra é favorita no papel e pelo elenco, porque logo vou soltar uma série de vídeos analisando todas as seleções da Eurocopa e, na minha visão, a Inglaterra não é nem top 3, muito por conta da limitação de Southgate como treinador. Além disso, como capitão do time, Kane certamente fica com um peso ainda maior sobre os seus ombros, já que tem que liderar veteranos e jovens jogadores nesta que é uma possível geração de ouro da Inglaterra, que pretende de fato impor a sua geração de ouro com títulos e conquistas, como não conseguiu a antiga sensação do continente. Os últimos anos foram testemunhas de uma verdadeira coleção de fracassos para os ingleses. Assim, talvez o ciclo agora possa finalmente ser coroado com a mais importante competição de seleções depois da Copa do Mundo. E após uma temporada frustrante na Alemanha, não pelos seus números individuais, quem sabe Kane não garante um título dessa vez? Este viria para salvar sua temporada e, de quebra, ainda retiraria seu péssimo estigma de espanta-títulos, que se intensificou nessa temporada, já que ele chegou num clube que ganhava tudo e não venceu nenhuma Copa sequer, nem mesmo a Supercopa, que é um título de apenas um jogo. Eu acredito que o futuro ainda reserva boas coisas para esse cara. Mesmo com todos os memes e essa mácula, por assim dizer, creio que Kane vencerá coisas importantes nas temporadas seguintes, já que hoje se tornou até um pouco comum que os jogadores vivam seus auges após os 30 anos. E é muito complicado definir com toda a convicção possível a carreira de um jogador de futebol, ou seja, se ela foi ruim ou boa, e a julgar especialmente por títulos e números individuais, porque a questão é bem mais complexa do que se imagina. Acredito que partir de uma análise rasa e por vezes ambígua não vale a pena. Se pensarmos a grosso modo, poderíamos citar o fato de que diversos jogadores venceram a Copa do Mundo sem mesmo ter entrado ou quase sem ter estado em campo, ou até mesmo jogadores que não foram tão importantes assim para a conquista, como no caso do Vampeta e do Anderson Polga na seleção brasileira de 2002. E mesmo os jogadores que venceram, eles são maiores que outro jogador excelente, mas que não conseguiu vencer um torneio de 7 jogos disputados a cada 4 anos? Pensa comigo, o Kane, além de ser o maior artilheiro da história do Tottenham, ter feitos grandes como estar no seleto grupo de 3 nomes que foram artilheiros e assistentes na mesma temporada de Premier League, e também ser o segundo maior artilheiro desta liga, e ser o maior artilheiro da história da seleção inglesa, passando o Rooney recentemente, só por não ter títulos, Kane é menor que este último citado, por exemplo? Eu não consigo ver dessa forma. Eu já falei isso em outros vídeos, mas a minha visão é que para uma análise individual, os feitos individuais contam mais que os coletivos, porque o que conta para um jogador ser considerado bom, melhor que outro, ou se ele é relevante nos fundamentos do jogo, são feitos individuais. Os feitos coletivos envolvem muitas outras variáveis que não estão no controle de um só jogador, num jogo de 11x11, cheio de complexidade e estratégia. E bem, eu não estou dizendo que o Kane é muito maior que o Rooney ou que o Alan Shearer, mas cara, o Kane chegou na segunda posição da artilharia na Premier no momento em que a liga vive o seu melhor momento na história. Ele estava competindo na liga mais rica e competitiva do mundo, e isso tem que ser considerado grande. Shearer jogou por clubes menores, é verdade, mas
Mas isso só se olharmos com os olhos de agora, porque o Blackburn não é nada atualmente, mas tem 2 títulos na década de 90, época em que ele atuou e viveu seu ápice. Então é um feito em tanto o que Kane faz. Ele não deve ser visto com a obrigação de levar o Tottenham ou a seleção a títulos. E vamos imaginar que Kane termine a carreira sem conquistar nada pela Inglaterra. Em qual posto da história da seleção ele vai estar? E se ele termina a carreira sem nenhuma Champions League? Ele é menor que o Rooney só pelo inglês ter conquistado isso no United? Kane é o maior artilheiro da história da seleção inglesa. Isso é muito grande. Só esse feito já é algo notável para que ele seja considerado no mínimo entre o top 10. Mas por ele não ter conquistado nenhuma Copa, seja Euro ou Mundial, talvez ele fique esquecido. Todos os jogadores que conquistaram a Copa de 66 são maiores para a Inglaterra que o Kane? Bom, eu vejo muito isso com o Neymar aqui no Brasil, que também é o maior artilheiro da seleção, mas por não ter uma Copa, para muitas pessoas ele parece irrelevante a nível de seleção. E vários outros que não jogaram o que ele jogou e não foram tão relevantes para a seleção ou para o futebol são colocados à frente apenas por isso. E o Neymar tem que obrigatoriamente estar no mínimo no top 10 da história da seleção. Afinal, ele é o atual maior artilheiro da história do país. E o ponto principal é que Kane para o futebol como esporte, como é praticado, já é mais relevante que o Rooney, por exemplo. Ele pode não ser considerado o maior, ou até mesmo melhor, você pode ter essa percepção, mas o Kane não tem apenas números expressivos, ele tem um estilo de jogo que certamente vai moldar muitos atacantes no futuro. Ele não é simplesmente o estereotipado atacante alto e que faz o pivô e mete gol por oportunismo, muito menos só um atacante móvel que dá uns passes de vez em quando. Não, o Kane é um atacante completo, talvez o que atualmente seja mais completo. Ele tem bom chute, com potência e precisão, ele tem boa visão de jogo, consegue achar passes que só meias têm característica de achar, ele consegue jogar em um estilo de bola aérea e segurando mais a bola, ele consegue fazer o falso 9 muito bem, ele tem a melhor bola longa entre os atacantes atuais, ninguém consegue inverter jogo com tanta precisão como ele, e ele por diversas vezes, para surpreender o adversário, volta até seu campo de defesa para construir jogadas, e isso definitivamente não é algo comum para atacantes com seu porte físico e características. Eu não tenho dúvidas que a forma com que Harry Kane joga e veio aprimorando seu jogo ao longo do tempo vai ser requisitada por muitos técnicos daqui para frente e pode se tornar uma tendência no futebol. E isso, vários outros grandes atacantes que são colocados como muito maiores que ele, talvez só por terem títulos, não conseguiram fazer. Mas por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo e que tenha sido uma visão nova para você. Bom, peço por favor que ative o sino para não perder as análises de todas as seleções da Euro. É sério, eu vou falar de todas as seleções sem exceção, então nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.